Você já sentiu que quanto mais você se entrega, mais as pessoas te tratam como se fosse invisível? Já percebeu que por mais que você esteja ali, presente, ajudando, ouvindo, se importando, elas simplesmente te ignoram, como se o que você faz nunca fosse suficiente? Essa sensação de ser deixado de lado, trocado, esquecido, ela fere. E o pior, muitas vezes você tenta se explicar, tenta mostrar seu valor, tenta ser compreendido, mas tudo o que recebe em troca é frieza e indiferença. E então chega o momento em que você para, você se cala, você some. E é nesse instante, justamente quando você decide não dizer mais nada, que o silêncio começa a gritar. Não porque você esteja fazendo drama, mas porque quem te ignorou começa a sentir o vazio que você deixou. E esse silêncio, meu amigo, esse silêncio machuca mais do que qualquer palavra poderia ter machucado. No vídeo de hoje, você vai entender o verdadeiro poder que existe em simplesmente parar de correr atrás, parar de se justificar, parar de tentar ser visto por quem escolheu, te tratar como se você não valesse nada. Vamos falar sobre a dor da indiferença, a força do silêncio e como transformar essa dor em algo que vai fazer você ser lembrado, mesmo sem dizer uma única palavra. Esse vídeo é para você que cansou de ser o único a se doar em relacionamentos unilaterais. É para você que já foi deixado no vácuo, que já foi trocado, que foi subestimado. Aqui você vai aprender como aplicar princípios estoicos para virar o jogo sem precisar levantar a voz. A sua frieza vai ser sua maior elegância, o seu silêncio, sua maior resposta. Então já se prepara para mergulhar nesse conteúdo, porque ele pode mudar sua forma de lidar com quem te desrespeitou. Já deixa seu like. Compartilha com quem precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo se isso está falando com você e se inscreve no canal. E no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que vai levar você ainda mais longe no caminho da valorização pessoal e do autocontrole emocional. Agora respira fundo, porque a primeira verdade vai doer, mas vai libertar. Ignoraram você achando que era fraco. Agora, seu silêncio os assombra. Eles te ignoraram com aquele olhar de desprezo, como se você fosse facilmente substituível, como se a sua presença fosse algo garantido, algo que sempre estaria ali, independente de como te tratassem. No fundo, eles acreditavam que você nunca teria coragem de ir embora, que você sempre estaria disposto a explicar, insistir, perdoar, aceitar. Eles confundiram sua bondade com fraqueza, sua paciência com submissão, mas se enganaram e agora estão tendo que lidar com o peso do seu silêncio. Quando você finalmente decidiu não responder mais, não argumentar, não justificar, algo mudou no ar. Eles não admitem, é claro. Fingem que não se importam. Mas no fundo, algo os inquieta. Porque o silêncio que antes representava fraqueza, agora virou um espelho cruel, mostrando o que eles perderam. Eles começam a se perguntar: por que ele a sumiu? Será que está melhor sem mim? Será que me esqueceu de vez? A ausência começa a ecoar nos corredores da mente deles, e o que era confortável se torna desconfortável. O que era garantido virou mistério. E aqui entra a essência do estoicismo: não reagir ao impulso de provar nada. Marco Aurélio escreveu: o melhor modo de se vingar é não se assemelhar àqueles que nos ofenderam. Ou seja, a verdadeira força está em não responder com a mesma moeda, mas com indiferença estratégica. E isso não é sobre orgulho, é sobre alto valor. É sobre entender que sua energia é valiosa demais para ser gasta tentando convencer alguém que escolheu não te enxergar. Você começa a perceber que, na verdade, o que mais fere quem te subestimou não é o escândalo da sua dor, mas a calma do seu silêncio.
Porque a ausência de reação é o sinal claro de que você parou de se importar, parou de tentar ser aceito. E esse abandono do jogo psicológico é o que mais desequilibra quem antes se sentia no controle. Eles esperavam drama, receberam silêncio, esperavam lágrimas, encontraram frieza e agora eles não sabem o que fazer. É nesse momento que o silêncio vira presença. Ele pesa, ele grita, ele acusa. Porque eles sabem, mesmo sem você dizer uma única palavra, que fizeram algo que quebrou o que existia. E agora não tem volta. O silêncio, que para eles antes era sinônimo de fraqueza, agora virou sentença. Um lembrete constante de que eles erraram com alguém que só queria ser tratado com respeito. Então, quando te ignorarem achando que você não faria nada, sorria por dentro. Porque o silêncio que hoje os assombra é a prova de que sua ausência fala mais alto do que qualquer tentativa desesperada de ser valorizado. Você não perdeu nada. Eles é que perderam tudo. Eles precisavam da sua atenção, mas só tinham o seu silêncio. No começo, eles te achavam acessível demais, sempre disponível, sempre ali, sempre respondendo rápido, ouvindo, apoiando, se importando. Mas sabe o que acontece quando você dá tudo de si sem ser valorizado? As pessoas começam a achar que é obrigação sua estar presente, que sua atenção não tem preço, que sua presença não é privilégio, mas algo garantido. E é nesse ponto que o desrespeito começa, mas silencioso, cruel, disfarçado de normalidade. Mas chega uma hora em que você se cansa. Não por vingança, mas por instinto de sobrevivência emocional. Você se afasta, você silencia. E de repente, aquele vazio que ninguém notava quando você estava presente, se torna ensurdecedor. Eles não esperavam isso, porque estavam acostumados a ter sua atenção sempre que quisessem. Agora, eles gritam por dentro, mas tudo o que recebem é o eco do seu silêncio. Epicteto dizia: se alguém não valoriza aquilo que você oferece de bom grado, pare de oferecer. Isso é liberdade, isso é poder. Você começa a perceber que o silêncio é a sua forma mais nobre de se proteger. E, ironicamente, é também a forma mais eficiente de ser notado. Porque quanto mais você se cala, mais barulho você faz na mente de quem te subestimou. A dor começa a bater neles quando eles se veem mandando mensagens que não são respondidas. Quando notam que sua presença já não é mais fácil de alcançar. Quando percebem que agora quem está no controle é você e que a sua atenção se tornou escassa, rara, valiosa. O que antes era ignorado, agora é desejado. Mas você não está mais disponível. Eles começam a fazer suposições. Será que encontrou alguém melhor? Será que cansou de mim? Será que está feliz sem mim? Essas perguntas atormentam quem um dia teve o melhor de você e achou que nunca perderia. E a única resposta que eles recebem é o silêncio. Um silêncio cheio de dignidade, força e amor próprio. Um silêncio que castiga sem precisar ferir. Você não precisa dizer nada. Só precisa continuar crescendo, cuidando de você, protegendo sua paz. E deixar que o vazio que antes era ocupado por sua atenção, agora se torne o lembrete constante de que não se brinca com quem só queria ser verdadeiro. Porque quem precisava da sua atenção, agora só tem o seu silêncio. Você virou o fantasma que eles fingem não lembrar, mas não esquecem. No começo, eles te ignoravam como se sua presença fosse um incômodo. Faziam questão de te deixar no vácuo. Agiam como se suas palavras não tivessem importância. Como se seus sentimentos fossem exagero. Fingiam não notar sua ausência, mesmo quando você já estava começando a sumir. Mas por dentro, eles sabiam. Sabiam que estavam perdendo alguém que nunca mais voltaria igual. E aí você desapareceu. De verdade. Não anunciou, não fez cena, não chorou em público. Você só cansou.
parou de correr atrás, de explicar, de tentar consertar o que só você estava tentando manter de pé. E esse sumiço, que parecia irrelevante para eles no início, começou a assombrar. Porque quando você se vai em silêncio, você não deixa só um vazio, você deixa dúvidas, deixa arrependimento, deixa lembranças que agora eles tentam empurrar para debaixo do tapete. Mas elas continuam ali. Eles fingem que não se lembram, continuam a vida, postam fotos, sorriem nas redes sociais. Mas à noite, ou em momentos de silêncio, seu nome aparece sem ser chamado. Sua ausência se transforma em presença constante. Você virou aquele pensamento incômodo que bate quando o celular vibra e não é você. Aquele "e se" que eles tentam sufocar, mas nunca conseguem apagar. Eles sentem vergonha, porque sabem que tinham tudo e trataram como nada. Sabem que sua lealdade, seu cuidado, sua presença eram raros, mas preferiram brincar com isso. E agora não sabem como lidar com a sua ausência, porque você não virou inimigo, não virou alguém que eles podem odiar para justificar a perda. Você virou lembrança, um fantasma silencioso que mora na consciência deles, dia e noite. E, o mais cruel, você não precisa fazer nada para continuar presente. Seu silêncio é sua maior manifestação. Sua distância é a lição mais dolorosa que eles estão aprendendo. E quanto mais o tempo passa, mais eles tentam convencer a si mesmos de que não sentem sua falta. Mas o coração não mente. E no fundo eles sabem, perderam alguém que jamais deveriam ter deixado ir. Você virou exatamente aquilo que eles nunca vão admitir em voz alta, mas nunca conseguirão esquecer. O erro deles, pensar que você ia implorar por atenção. Eles te estudaram, observaram cada gesto seu, perceberam o quanto você se doava, o quanto você estava sempre disponível, o quanto sua presença era constante. E então cometeram o erro mais comum de quem se sente no controle. Começaram a te testar, a responder com frieza, a se afastar devagar, a reduzir o interesse. Tudo para ver até onde você ia suportar. Eles queriam que você implorasse, que ficasse ali insistindo. Mas não contavam com a sua virada. Você percebeu. A ficha caiu. Não de uma vez, mas caiu. Foi em pequenos detalhes. Na demora para responder, na falta de reciprocidade, no desdém velado. Você começou a notar que estava lutando sozinho, que sua presença era tratada como obrigação. E isso doeu. Doeu tanto que o único jeito de parar a dor foi parar de tentar. Você recolheu sua energia, fechou o ciclo e partiu, sem avisar, sem drama, sem volta. A ausência que você deixou foi imediata. Mas eles fingiram não notar. Agiram como se nada tivesse acontecido. Continuaram postando, sorrindo, brincando de desapego, só que por dentro começou o incômodo. Aquela inquietação que bate quando o jogo vira e quem deveria estar implorando simplesmente some. Você quebrou a expectativa. Você quebrou o script. E isso os desarmou por completo. Agora, cada silêncio seu é uma nova ferida. Cada dia que passa, sem você buscar, sem você mandar uma mensagem, sem você reagir, é mais um dia em que eles precisam encarar a verdade. Você não era dependente, você estava por escolha, e a escolha acabou. Eles nunca imaginaram que você fosse capaz de virar as costas sem olhar para trás, mas você virou. Porque entendeu que a sua paz vale mais do que qualquer migalha emocional. E sabe o que mais assusta? O fato de você não estar com raiva, não estar implorando, nem revidando. Você está em paz, e essa paz incomoda, porque ela mostra que quem te perdeu não tem mais poder nenhum sobre você. Agora, eles olham para a tela do celular esperando algo que não vem. Procuram sinais seus nas redes, tentam descobrir com quem você está. Mas você está com você, finalmente.
O erro deles foi subestimar sua capacidade de se retirar com dignidade. Pensaram que você imploraria por atenção. Mal sabiam que você estava, na verdade, aguardando o momento certo para mostrar o seu valor, sem precisar dizer uma única palavra. O silêncio virou sua vingança mais elegante. Você não gritou, não discutiu, não fez cena, apenas olhou, entendeu e se retirou. E essa atitude, que parecia simples, foi o golpe mais poderoso que você poderia dar, porque o silêncio, aquele que muitos confundem com fraqueza, se tornou a sua vingança. Mas não uma vingança qualquer, uma vingança fria, elegante, estratégica, daquelas que não machucam com palavras, mas com ausência. Daquelas que não exigem esforço, mas deixam cicatrizes profundas em quem achou que você sempre estaria ali. Eles esperavam um escândalo, uma reação, talvez até um desespero, mas você escolheu a calma. E isso os desconcertou, porque quando você cala, quando você desaparece, você tira deles a única coisa que dava a sensação de controle, a sua resposta. E é exatamente nesse vazio que a culpa começa a bater, porque agora eles têm tempo para pensar, e pensar dói. No silêncio, você reconstruiu algo que eles destruíram sem pensar, sua autoestima. Você entendeu que ser ignorado por alguém que não sabe reconhecer seu valor não é motivo de dor, é motivo de libertação. E quando essa ficha cai, você começa a enxergar tudo com mais clareza. As manipulações, as ausências seletivas, os jogos emocionais, e percebe que a única jogada realmente vencedora é sair do tabuleiro. Eles tentam seguir, fazem de tudo para parecerem bem, mas há algo nos olhos de quem sente falta e não pode mais ter. Eles sabem que perderam, sabem que o seu silêncio não é uma tática passageira, é uma decisão definitiva. Você não está em silêncio esperando ser notado. Você está em silêncio porque finalmente se notou. E isso é algo que eles não estavam preparados para lidar. A ausência da sua voz, da sua energia, da sua presença, virou um lembrete constante. E o mais irônico, você nunca precisou levantar um dedo, nunca precisou expor ninguém. Seu silêncio fez tudo por você. Porque a verdadeira vitória não está em mostrar que está por cima, mas em não precisar provar mais nada para ninguém. Você simplesmente se foi, e isso foi o suficiente. A vingança mais elegante é aquela que não se parece com vingança. É aquela que vem com calma, com classe, com dignidade. E o silêncio agora é a sua assinatura. Uma resposta sem ruído, mas que ecoa alto dentro de quem não soube te manter por perto. Quem subestima nunca está pronto para o seu desaparecimento. Eles brincaram com a sua paciência, testaram seus limites como se você não fosse capaz de romper. Achavam que você estaria sempre ali, perdoando tudo, aceitando pouco, justificando o injustificável. Subestimaram sua capacidade de se cansar, subestimaram sua inteligência emocional e, acima de tudo, subestimaram o seu silêncio, que para muitos parece covardia, mas é, na verdade, uma das formas mais fortes de dizer acabou. Quando você some, não é só o corpo que sai, é a presença, é a energia, é o cuidado. É tudo aquilo que fazia a diferença, e a ausência disso cria um buraco que não se preenche fácil. Eles percebem isso aos poucos, nos momentos em que querem contar algo e não tem mais você, quando precisam de apoio e você já não está mais por perto, quando sentem saudade, mas o orgulho os impede de admitir. É aí que começa a doer. Saída silenciosa de alguém que era constante é como um corte invisível. Ninguém vê, mas a pessoa sente sangrar todos os dias. E o mais cruel, quem subestima nunca se prepara para a perda. Eles acham que estão seguros, acham que têm o controle. E de repente, a realidade dá uma rasteira. Você se vai, sem aviso, sem explicação.
e o chão deles some junto. Agora, qualquer tentativa de contato soa pequena, soa fraca, porque quem foi embora em paz volta só se quiser. E o mais provável é que não queira. Eles começam a entender que o que parecia garantido era na verdade um privilégio. E que perder alguém que estava disposto a dar tudo não é só um erro, é uma falha de caráter. Uma dessas que o tempo não apaga. Enquanto eles tentam seguir em frente, você se reconstrói no silêncio. Cresce, evolui, se torna alguém ainda mais forte. E cada passo seu, mesmo distante, se torna um lembrete de tudo que eles deixaram escapar. Você não precisa provar nada. Eles é que terão que conviver com a lembrança de alguém que foi embora sem fazer barulho, mas que deixou um silêncio impossível de ignorar. A dor real de quem subestima alguém não está na perda imediata, está no arrependimento lento e silencioso que vem depois. E você segue, frio, calmo, em paz, porque quem subestima nunca está pronto para o seu desaparecimento. Enquanto você silencia, eles se contorcem por respostas. Você se calou, mas não porque não tinha o que dizer. Você escolheu o silêncio porque entendeu que continuar explicando seria inútil, que argumentar com quem não quer te ouvir é desperdiçar energia, e desde então você sumiu. E esse sumiço, que parecia uma vitória para eles no início, virou uma tortura invisível, porque agora você não dá mais pistas, não dá mais sinais, não dá mais brechas. E isso os enlouquece. Eles não sabem se você está bem ou fingindo, se esqueceu de tudo ou está apenas esperando o momento certo. Eles criam 1000 cenários na mente, reviram mensagens antigas, olham suas redes em silêncio. Mas o que encontram? Nada. Nenhuma resposta, nenhuma reação. Só silêncio. Um silêncio pesado, cheio de significado, cheio de não ditos, que falam mais alto do que qualquer declaração. É nesse ponto que a curiosidade vira angústia, que a certeza vira dúvida, que o controle vira desespero. Porque quem brinca com o sentimento alheio não imagina que um dia vai implorar por uma simples resposta e não vai receber nada. E o mais cruel, quanto mais eles esperam, mais você se distancia. Quanto mais se perguntam por quê, o mais você mostra, sem dizer, que não está mais no jogo. O silêncio que para você começou como defesa, agora se tornou punição. Não por maldade, mas por consequência. Porque quem não valoriza palavras sinceras precisa aprender a escutar o peso do vazio. E não há castigo maior do que ser ignorado por quem um dia você teve nas mãos. Eles não conseguem dormir com isso, não conseguem viver com isso. E você está em paz. Eles rodam em círculos, buscando sinais, tentando decifrar você como se você fosse um enigma. Mas a verdade é simples. Você cansou, e ao invés de fazer escândalo, você escolheu a ausência. Queima mais, corrói mais, dói mais. Porque eles não conseguem rebater o que não é dito, não conseguem argumentar com quem não responde e não conseguem controlar quem já se libertou. Enquanto você silencia, eles se contorcem. E é aí que você percebe que o silêncio, quando vem de alguém que foi ignorado demais, não é fraqueza, é justiça e é final. Sua ausência virou presença constante na mente deles. Você sumiu. E no começo, parecia que ninguém notou. Silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de entender. Mas você conhece esse jogo. Eles queriam que você pensasse que não fazia falta, que sua saída não causou nenhum impacto, que sua presença era dispensável. Mas o tempo tem um jeito cruel de revelar verdades. E agora, quem te ignorou começa a ser assombrado pela sua ausência. É estranho, não é? Como alguém que está longe pode pesar tanto?
Você não fala mais com eles, não manda mais mensagens, não aparece mais. Mas mesmo assim está ali, em cada música que toca, em cada lugar que lembra você, em cada situação em que eles automaticamente pensariam: vou contar isso pra... E então lembram que não podem mais. Você se tornou a presença mais forte, justamente por ter sumido, e quanto mais você se cala, mais eles sentem. Porque quando você estava disponível, era fácil fingir que não se importavam. Mas agora, quando não podem mais te alcançar, é que percebem o buraco que você deixou. Eles tentam substituir, tentam se distrair, tentam ocupar o vazio. Mas não conseguem, porque você não era qualquer um. E agora, eles sabem disso. E o mais irônico é que você não fez nada além de cuidar de si. Você não precisou humilhar, expor, provocar. Você apenas se afastou. Isso, que deveria ser o fim, virou o início do tormento. Porque enquanto você vive sua vida, eles revivem você todos os dias. Em pensamentos involuntários, em memórias que não pedem licença para voltar. Sua ausência virou presença. Constante, dolorosa, inesquecível. Agora tudo o que você não diz vira mistério. Toda distância sua vira pergunta sem resposta. E cada dia sem notícias é uma nova ferida em quem achou que você nunca faria falta. Eles gostavam da sua presença. Só não sabiam o quanto. Agora sabem. E não têm mais acesso. Porque você aprendeu que quem não te valoriza quando você está... não merece nem saber para onde você foi. Você não precisa se vingar. A consciência deles já faz esse trabalho. Porque não há castigo maior do que sentir falta de alguém que já aprendeu a viver sem você. Você saiu de cena e o caos começou no palco deles. Você estava ali, segurando as pontas, mantendo o equilíbrio de tudo, muitas vezes em silêncio, engolindo frustrações, sorrindo por fora enquanto desmoronava por dentro. Mas ninguém percebeu. Ou pior, perceberam e mesmo assim continuaram te testando, achando que você aguentaria para sempre. E então, do nada, você fez o impensável. Você saiu de cena, sem discurso final, sem aviso, só saiu. E foi nesse momento que o espetáculo deles desabou. Quando você se foi, não levou só sua presença, levou a estabilidade, levou o cuidado, levou aquele apoio que sempre chegava sem ser pedido. A ausência do que você fazia em silêncio começou a se tornar gritante. Aqueles que zombavam da sua entrega agora tentam desesperadamente encontrar formas de viver sem ela. Mas não conseguem, porque sua energia era o que segurava o enredo todo. E agora o palco está vazio. Eles tentam seguir como se nada tivesse acontecido. Postam, sorriem, fingem, mas no fundo tudo parece desajustado. As conexões não fluem mais da mesma forma. As conversas são vazias. O riso parece forçado, porque a peça principal saiu sem deixar substituto. E não adianta ensaiar com outras pessoas. O seu papel era único. O caos que agora reina é a prova silenciosa de que você era a base de tudo. E o mais interessante é que você não fez isso por vingança. Você saiu por amor próprio, porque chegou num ponto onde continuar seria se anular por completo. E quando a consciência disso bateu, você entendeu que precisava se colocar em primeiro lugar. Isso sim é revolução pessoal. Sair sem fazer escândalo, mas deixando uma ausência impossível de preencher. Eles agora se questionam: por que ele a mudou tanto? Mas a verdade é que você não mudou. Você apenas cansou. Cansou de esperar reconhecimento de quem só sabia sugar. Cansou de insistir em laços que só apertavam. E no fim, quando você finalmente se libertou, eles se perderam no próprio teatro que criaram. Porque o protagonista se retirou. E o palco, sem você, virou só uma sala escura e vazia. Você não precisa voltar. Eles precisam entender que quem sustenta demais, uma hora cansa.
E quando vai embora, leva não só o corpo, mas o equilíbrio de tudo. Calado, frio e distante, o novo você é tudo o que eles não esperavam. Eles te conheceram na sua versão mais leve, mais disponível, mais acessível. Acostumaram-se com suas mensagens, com a atenção que você dava, com o carinho quase incondicional que oferecia. E justamente por isso, nunca te imaginaram assim, calado, frio, distante. Não é que você se tornou outra pessoa. Você apenas deixou de ser aquilo que destruía sua própria paz. Agora, você observa de longe, com olhos serenos, sem raiva, sem necessidade de vingança. Eles te cutucam com indiretas, com silêncios forçados, com jogos bobos. Mas nada te tira do eixo, e isso os desespera, porque o antigo você teria caído na armadilha, teria corrido atrás, enviado longos textos, implorado por compreensão. Mas o novo você só observa e segue. É difícil lidar com a frieza de quem um dia foi quente. É desconcertante ver alguém que era coração puro virar gelo. Mas esse gelo tem nome, proteção, tem causa, exaustão e tem efeito, respeito. Porque agora, cada palavra sua é medida, cada presença sua é ponderada e cada reação sua é ausência calculada. Você aprendeu que estar em paz é mais valioso do que estar certo. Eles sentem falta, mas não sabem como se aproximar. Porque o que perderam não foi só sua atenção, foi a chance de ter ao lado alguém verdadeiro, alguém inteiro. E a frieza que hoje te protege é o reflexo da intensidade com que você já se entregou. Você não é vingativo, você é seletivo. E isso muda tudo. Eles não esperavam que você conseguisse mudar tanto, que virasse a página com tamanha classe, que seguisse a vida sem fazer questão de ser lembrado. Mas você entendeu algo que muita gente demora a perceber. A sua ausência tem um valor que sua presença nunca teve enquanto era maltratada. Agora, você não precisa dizer que mudou. Sua postura mostra, seu silêncio confirma, sua distância grita, calado, frio e distante. O novo você não é amargo, é sábio, é forte, é livre. Você tentou, de verdade, se entregou mais do que devia, perdoou mais do que suportava, insistiu quando já estava esgotado. E o que recebeu? Silêncio, frieza, desprezo. Mas o que eles não sabiam é que você estava aprendendo, que cada ignorada, cada resposta seca, cada ausência estava te moldando, estava te preparando para algo que eles nunca esperavam, a sua virada silenciosa. Hoje, você não é mais o mesmo. Você não implora, não insiste, não se dobra. Você não grita mais para ser ouvido, você silencia para ser respeitado, porque entendeu que quando o barulho da dor cessa, nasce a paz da consciência limpa. Você sabe o que ofereceu e sabe que não perdeu nada. Quem te tratou como pouco é que perdeu tudo. A vida tem uma forma muito curiosa de ensinar, e às vezes o maior grito de poder é justamente o silêncio, o afastamento, a calma, porque quem te feriu com descaso, agora sofre com a ausência daquilo que julgou banal. E essa é a beleza do processo. Você não precisa provar nada. Sua ausência é a prova, sua frieza é o lembrete, sua evolução é a resposta. Então, se você está nessa jornada, saiba, você não está sozinho. Muitos estão despertando para o poder de se valorizar, de parar de implorar por migalhas, de reconstruir o amor próprio com dignidade e silêncio. E se esse vídeo falou com você, compartilha. Manda para quem precisa entender esse tipo de dor. Deixa seu like, comenta aqui embaixo como essa mensagem bateu em você. E se inscreve no canal, porque aqui você vai continuar encontrando força, clareza e orientação. E lembra, você não precisa de plateia. Quem é valioso não grita, silencia e é lembrado. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá,
Que o seu silêncio siga sendo o eco mais poderoso da sua transformação.